Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Design Team. E mais um vídeo, e a gente vai falar sobre um pouco das questões relacionadas à demissão sem falar de demissões. Não, a gente vai falar sobre o pós-demissões. O que isso vai nos obrigar a fazer. É isso que eu vou falar, porque não tem como a gente ficar falando sobre demissão, tentando, o copo meio cheio, o copo meio vazio, não. Porque nessa história não tem nada de bom, não tem nada de legal. Ser demitido é uma droga, é horrível. Uma perspectiva que você não sabe quando vai conseguir o próximo emprego, sabe? É um amargor, é uma ansiedade sem tamanho. Eu tenho total empatia por quem está nesse momento agora procurando trabalho porque a empresa fez cortes. Essa é uma dor que eu compartilho e eu não quero passar por isso porque eu sei que é muito foda, é muito pesado, sabe? Então, o que eu puder ajudar as pessoas que estão nessa situação, eu vou ajudar. Se eu tivesse vaga, eu contratava, mas não tenho. Mas eu posso compartilhar vagas. Até eu escrevi isso no meu LinkedIn, né? Gente, se você tem vaga, manda para mim. Talvez o alcance de pessoas diferentes que você tem seja, né, ajude. Então, manda que eu recompartilho. Quanto mais pessoas recompartilharem as vagas existentes, mais chances da gente conseguir colocar pessoas de volta no mercado. Mas tem um monte de mas nessa história toda. Tem um monte de coisa que a gente precisa ficar atento de agora em diante nessa relação. E eu venho na provocação exatamente nesse vídeo, sobre essa visão do redesign do design. O redesign das equipes de design, o redesign da nossa forma de operar, trabalhar dentro das empresas. É sobre isso que eu quero falar hoje, mas antes de eu começar a falar, você já se inscreveu aqui no Design Team? Você já, clicou no botão vermelho para se tornar um assinante? Nós temos uma meta para bater aqui no Design Team e eu preciso da sua inscrição, da sua assinatura. Vai lá. Não precisa nem apertar o sininho para receber notificações quando um novo vídeo entrar no ar. Não precisa. Mas se assinar vai fazer toda a diferença. Por favor, faça isso. E se você gostar desse vídeo, dá like. E, além de dar like, se você gostar mesmo desse vídeo, compartilhe no LinkedIn. Apesar do LinkedIn ser o novo Facebook corporativo, porque tem cada coisa, eu não preciso nem entrar no mérito de falar aqui para você para não criticar o LinkedIn, mas olha o LinkedIn, tá difícil. Pessoas do LinkedIn estão difíceis. Mas mesmo assim ainda é útil. Temos que falar isso. O LinkedIn, apesar de tudo, ainda é útil. E tudo bem. Então, já que ele ainda é útil, compartilhe esse vídeo lá. Me marca. E se não quiser me marcar, não tem problema não querer me marcar. Mas compartilhe no LinkedIn. É muito importante o seu compartilhamento. Ajudar a gente a levar conteúdo. E então, vamos para a vinheta. Eu acredito muito que esse vídeo ele vai falar para dois públicos diferentes, mas que se integram, claro. Lideranças e liderados. Esse é o meu objetivo. Eu quero puxar a orelha primeiro, chamar a atenção, fazer pensar dos líderes. Eu acho que é um público muito importante. E depois a gente fala dos liderados. E de você, talvez, pessoa profissional de design, ali do dia a dia, que está dentro de uma squad, num time, desenhando telas. Eu vou falar com você também. Vou falar com todo mundo hoje. E eu começo numa sensação, eu não sei vocês, uma sensação de desequilíbrio. Você tem essa sensação? Algo está desequilibrado? A força está desequilibrada? Diriam os Jedis. Eu tenho essa sensação de um certo desequilíbrio nas coisas. Né? Nada mais será como antigamente, há 2, 3 anos atrás, eu já vou falar disso, mas eu sinto isso, um desequilíbrio bizarro. E eu até tenho uma história para isso, eu tenho várias histórias, né? Eu não sei se eu contei já para você isso, mas eu trabalhei muitos anos em Taiwan. Eu ia e voltava e ficava lá meses em projetos para desenhar aplicativos móveis numa empresa de tecnologia. E é brasileiro daqui, eu era um dos, e a gente trabalhava com os times taiwaneses, né? Taiwan, né? País sensacional, a gente ficava em Taipei, capital de Taiwan, e era muito legal. É um lugar assim que eu quero muito voltar.
Isso aconteceu o quê? Há 6, 7 anos atrás. Eu quero voltar para Taiwan porque é um lugar maravilhoso, né? O choque de cultura já é sensacional, assim, para nós ocidentais. E tudo, história, gastronomia. Eu sou uma pessoa que gosto muito de história, então arqueologia, esse tipo de coisa, história chinesa, história oriental como um todo para mim sempre foi uma coisa que me atrai pra caramba. Ok, então eu ia trabalhar muito em Taiwan. E aí teve um belo dia, que eu tava numa sala de reunião de vidro, eu e um amigo meu brasileiro, eu tava em pé, a gente tava escrevendo algumas coisas na lousa, ele tava sentado olhando pra mim, e a gente tava lá, papapá, conversando, de repente eu comecei a sentir tudo balançar, chacoalhar. Eu nunca senti um terremoto, você me perdoa se você já teve essa experiência, mas a minha, pessoa assim, totalmente inocente numa situação dessa, foi bizarro. E quando eu comecei a sentir tudo chacoalhar, eu olhei pro meu amigo e falei, terremoto, nós dois mergulhamos debaixo da mesa do escritório, da sala de reunião. E aí a gente ficou ali um tempinho enquanto as coisas balançavam, papapá. Aí de repente a gente olha pra sala do lado, tudo de vidro, onde tinha um grupo de taiwaneses em reunião, e eles estavam olhando pra nós e dando risada. Aí passou aquela coisa muito bizarra. A gente foi falar pra ele, por que vocês estavam rindo da gente? Como assim? Pô, eles falaram, gente, brasileiros, isso daqui é normal, esse tipo de tremor em Taiwan. É muito normal, os prédios vão chacoalhar tudo e chacoalha pra não cair. Então, assim, é a coisa mais comum que tem esse nível de tremor na escala Richter. Então, assim, fiquem tranquilos, isso é normal. Eu falei, caramba, cara, pra mim, assim, pessoa completamente inocente naquilo, foi muito estranha a sensação. E só que daí teve um negócio muito louco, que eu acho que de alguma forma, por nunca ter sentido isso, afetou meu labirinto, né? O que nos dá equilíbrio, tudo tá relacionado à audição, afetou meu labirinto e aquela sensação de tremor ficou ecoando. Eu tive mais sensações. Eu não sei se era terremoto mesmo que acontecia direto, mas eu tinha uma sensação de desequilíbrio que ficava ali, de vez em quando, mesmo parado. Então foi muito estranho. Depois nunca mais tive essa sensação, mas foi bem estranho. Foi muito engraçado, bizarro e estranho. Por que eu tô contando essa história? Porque eu acho que, apesar de ser uma coisa muito, né, nada a ver assim, mas pra mim, o que a gente tá sentindo hoje é um desequilíbrio. Eu falei disso. Mas é um desequilíbrio que está ecoando. E ecoando em várias coisas. Está ecoando em ansiedade, está ecoando em medo, está ecoando em não sei o que vai ser da área, não sei o que vai ser de mim que investi num curso, numa formação e esperava ser contratada, eu não sei. Então, assim, além do eco que aconteceu nas empresas. Tem empresa que talvez não precisasse imediatamente fazer cortes, mas porque a outra demonstrou uma insegurança, a outra também, uma conectada, o investidor falou de dinheiro, vamos adiantar e vamos cortar. Burrices à parte, ignorâncias à parte, tem muito eco. E estamos vivendo esse eco nesse momento, desse desequilíbrio que, infelizmente, está muito ruim. Mas nos coloca para pensar a respeito. Se não começou a pensar a respeito, tem algo errado. Precisa parar para pensar sobre o que está acontecendo. Que se você não parou para pensar, ou o lugar que você está não parou para pensar, algo errado está errado e precisa ser revisto. Tem uma frase que eu gosto muito, do Afonso Malo Franco, ele é diretor de produtos, e ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Abre aspas. Topologias de equipe não devem ser copiadas e coladas de outros modelos existentes, isso é um erro. A topologia de equipe deve ser capaz de responder às mudanças em seu contexto único, sempre com uma mentalidade de pessoas em primeiro lugar. Deve ser capaz de perceber e se adaptar à medida que as coisas evoluem em seu contexto e com a cultura que você deseja criar em mente.
deve ser medido com resultados desejados claros. Fecha aspas. Ele fala muito aqui. E eu concordo, eu acredito que quando ele fala que a gente precisa pensar em pessoas em primeiro lugar, sim, precisamos. Empregadas, se possível. E necessário. Mas esse ponto da qual muitas vezes a gente pega uma topologia, uma discussão de uma estratégia que nem se sabe o que talvez seja estratégia, talvez seja um plano estratégico, são coisas separadas, e copia e cola. Assim como foi o ágil, assim como foi a visão de squads, assim como foi muita coisa, a gente copia e cola de algum lugar que talvez aparentemente deu certo e a gente traz para o nosso contexto. E agora, mais do que nunca, a gente tem que falar sobre o redesign do design dentro das empresas. É uma coisa que finalmente, talvez, e infelizmente, mas finalmente, a gente precisa colocar na mesa e aprender o que é estratégia de verdade. Vou gravar um vídeo sobre isso. Já está prometido, já estou roteirizando. Mas a gente chega de equipes de design, por favor, estou te pedindo, líder, não ter uma estratégia. Ser uma equipe dentro de uma empresa com uma atuação passiva, onde responde a um pedido de entregáveis, a um backlog pré-definido, a uma discussão que design não fez parte. Tudo bem. Para alcançar um nível de influência, de estar presente, de se colocar necessário, de ganhar espaço, tem toda uma construção que precisa de uma estratégia. Que precisa mais do que nunca de uma estratégia. É uma visão de como aquela equipe de design vai ganhar espaço, vai ganhar desenvolvimento, vai se empoderar, vai crescer, não em número, mas em mentalidade, em atuação. É uma relação em entender como, de verdade, fazer uma avaliação de performance da equipe de design, da disciplina de design. E não é baseado em número de entregáveis, quantidade. Longe disso. Mas é num poder de influência, de modificação de cenário. Mas tudo isso precisa ser traçado para essa equipe de design. Não simplesmente ela existir para coexistir, mas ela ter uma razão de existência. E pensa comigo na situação atual. Agora a gente está reduzindo equipes de design. Tudo bem, a gente vê movimentos de equipes que demitiram uma cambada de pessoas, mas ainda tem vaga aberta com uma redução salarial. Olha um comportamento que está acontecendo aí, isso é fato. Mas mesmo assim nunca vai ser mais a mesma equipe. Teve uma época não tão distante que eu fiz parte de conversas, gravei sobre isso também, que muito se falava sobre quantidade de equipes de design, equipes com 50, 70, 200 pessoas. Até mais, olha só! Sou um líder de equipe monstro, é isso aí! Não é você, monstro, não é você. Mas equipes monstruosas, gigantescas. Não, isso acabou. E se não acabou, tende a acabar. E para isso, não é mais quantidade de pessoas. Tudo bem. Quem não gosta de muita gente trabalhando? Não no sentido de eu tenho poder, porque tem isso também. Mas no sentido de possibilidades de uma equipe gigante. E você tratar a disciplina de maneira diferente, de você discutir topologia, a estratégia da topologia, você discutir sobre a disciplina, você ter guildas, você ter mentoria, você ter desenvolvimento de várias formas. Então, equipes grandes são maravilhosas nesse sentido, sem sombra de dúvida. São. Mas eu não acredito que isso é durável, sustentável de agora em diante. Porque deu. Equipes gigantes, elas sofriam muito menos com o impacto de uma liderança incompetente, ou imatura, ou incapaz, ou não líder. Porque a quantidade do grupo, desse coletivo, conseguia se movimentar para, inclusive, sustentar a pessoa, indivídua, que não tem a preparação de liderança, mas estava naquela cadeira. Tipo a tartaruga no poste. Então, essa quantidade ainda, entregava. A performance baseada na entrega, na quantidade. Com essa mudança,
e se não mudou, precisa mudar, a gente tem que imaginar agora que o papel da liderança ela é fundamental num desenho de uma estratégia de funcionamento de uma equipe de design e de formação de uma equipe reduzida, mas de alta performance, onde os próprios critérios de performance são completamente diferentes. O poder de influência, de mobilização, de engajamento, de flexibilidade, de atuação dentro da empresa tem que mudar, tem que ser diferente. Então, nós pensamos numa mudança da escala e da topologia e de qualquer outro elemento em volta disso de uma maneira extremamente radical. A gente precisa fazer esse tipo de movimento, porque a coisa estava fluindo de uma maneira que talvez não fosse muito inteligente e durável, longevo, né? Que a longo prazo, talvez alguém, e é o que está acontecendo de certa forma, parou e olhou que não está dando. São muitas pessoas para trocar uma lâmpada e não precisa. E infelizmente isso é uma estratégia ruim, porque quem inflou, quem inchou, quem cresceu, não estava tomando as escolhas corretas de alguma forma. Não vou generalizar. Mas tudo isso fez com que operações se tornassem muito inchadas e talvez com menos eficácia nesse caso. O que traz um impacto completo para o momento que estamos vivendo agora. Tudo bem que... Abre um parênteses. Construir uma estratégia de design, buscando empoderamento, fortalecimento, não salva de cortes de equipes. Não salva de demissões. Tá? Não tem essa relação. Talvez diminua as chances. Talvez seja verdade. Porque equipes menores, mas que conseguem de fato demonstrar a altitude dos entregáveis, e não estou falando só de tela, não, longe disso agora, as chances dessa equipe ser desligada são muito maiores, porque se desligar, realmente a operação cai e é afetada. Por isso que aí eu volto para a liderança e falo, líderes, vocês precisam começar a desenhar uma estratégia, porque não necessariamente ter só sêniors numa equipe garante esse tipo de movimento. São profissionais e pessoas que eu vou falar agora sobre isso, que têm uma visão muito grande de abrangência, generalismo e especialidade ao mesmo tempo, visando performance. Uma visão completa de design. Vários elementos que a gente entra já sobre isso. Se a performance da maneira correta ainda não foi colocada na mesa como um elemento fundamental de avaliação de pessoas dentro de uma equipe e seus líderes, precisa ser colocado. E se a empresa não enxerga para isso, a equipe de design precisa se preocupar para si mesmo, para sua própria existência. Porque também eu tenho uma outra visão que complementa. Eu falei, esse tipo de visão de desenvolvimento de equipes, estratégia, ela não garante a não demissão. Fato. Mas o fato de você desenvolver melhor as pessoas para elas responderem a essa estratégia de performance mais bem construída vai fazer com que essas pessoas tenham mais equipamento caso aconteça uma demissão. Em todos os sentidos. Emocional, intelectual. E isso pode ajudar. Inclusive essas pessoas no próximo emprego. Né? Mas óbvio, aqui são hipóteses. E que fique claro, é muito de uma opinião minha nessa visão. Tá? Óbvio que, quando eu trago aqui essa conversa, eu já estou preparado em relação a conteúdo, a textos, a livros, a vídeos, a muita coisa que eu pesquiso, que eu mergulho, que eu enxergo e que eu trago como uma forma de provocação e pensamento. E que muitas vezes aplico para mim mesmo. Muitas vezes. E se eu não estiver pensando para mim, e uma hora eu falo, por que não compartilhar esse tipo de coisa para outras pessoas? Porque eu também tô nessa, junto com vocês. A minha posição é de liderança, mas não significa que eu tô isento de pensar em estratégia, de eu pensar em movimento, de eu pensar em pessoas, de eu ficar me cagando de medo de demissões, porque tanto eu quanto os meus liderados, todos nós corremos riscos, todos nós. Não que vá acontecer, Deus queira que não, mas todos nós corremos riscos. E por isso, quando eu trago uma visão, e minha visão, que muitas vezes é pessoal sim, é porque eu já tô mastigando ela e digerindo já faz tempo.
Então, quando eu pensei nesse título, eu falei, vamos estudar, vamos mergulhar. Era uma coisa que eu já estava também sofrendo com isso. Então, quando eu falo essas coisas, é só para te argumentar de que é uma opinião pessoal, mas que também não é uma opinião pessoal tirada daquele lugar. Não, ela é tirada de livros, de vídeos, de conteúdo, de material, do que tem sido discutido, inclusive. Por isso. E aí, quando a gente fala aqui, nessa visão sobre pessoas, os liderados, vem pontos muito importantes para a gente prestar atenção. Aí, inclusive, abre parênteses aqui, é uma crítica mesmo. Eu vou meter a boca agora, porque assim, se ainda existe algum curso que faz promessa nesse momento de que faça o nosso curso e garanta sua vaga de emprego, não significa que o curso é ruim, tá? Vamos separar as coisas também. O curso talvez não seja ruim. Inclusive, talvez eu até dê aula em algum curso de tanto curso que eu gravei. Mas a promessa que o marketing está fazendo, ela é cagada. Ela é errada. Toma cuidado com isso. Essas promessinhas assim, você sabe que não existe, né? Você sabe que é balela esse tipo de coisa. A gente não precisa ficar, né, teclando isso constantemente, porque você não vai cair nessa conversa. Então, assim, pensa muito nisso, porque isso tem hora que fica entalado aqui. Mas por que eu tô falando isso? Porque agora vem numa questão da sua formação, a sua visão, a sua construção. No workshop de carreiras que eu e o Buriti fizemos, a gente falava muito dessa questão de você tomar posse da sua própria carreira, construí-la, enxergava pensando inclusive numa carreira adaptável, flexível, longeva. E aqui vem o nosso desafio, porque cada vez mais você, pessoa profissional de design, vai precisar ter uma visão abrangente de design. A gente falou isso sobre T-Shaped em vários vídeos aqui, né? Inclusive, eu acho que até em entrevistas do Good Morning UX, do Bom Dia UX, a gente fala sobre essa visão abrangente generalista. Ela é importantíssima num momento como esse. Quanto mais abertura você tem numa visão do holístico real, fique claro, do design, mais equipamento você vai ter e mais chances de você ter especialidades sendo trabalhadas em níveis diferentes. E isso vai te dar uma possibilidade mercadológica na sua carreira muito maior, de conseguir se transformar, se mover, mudar de emprego, pensar numa construção independente como um empreendedor, como um freelancer de design, com todos esses aspectos, olhando para fora do país, dentro do país. Tudo isso entra nessa mesa de discussão nesse momento. E você precisa estar muito esperta ou esperto nessas possibilidades do seu próprio desenvolvimento. O que significa muitas vezes, faz um curso de UX, de Product Design, faz um curso de especialização, faz uma graduação, se equipa, vai fazer um curso do NN Group se você quiser, boa sorte em pagar. Nossa, que zica. Mas não é só essa visão. Não é só uma visão de research, não é só uma visão de writer, não é só uma visão de UXer, de product que você precisa ter. Você precisa ter uma visão de design sempre amplo, com muitas possibilidades de se transformar, de metamorfose ambulante, como diria o poeta. Pensa comigo, é muito fácil você fazer um teste, vai no LinkedIn, tem vagas. E quando você entra para se candidatar para alguma vaga, mostra quantas pessoas já se candidataram para aquela vaga. Gente, tá quase curso de medicina em universidade federal de renome. Tá muita gente procurando emprego. Muita mesmo. Eu não sei nem se o mercado vai conseguir absorver tantas pessoas assim. Porque foi um grande tremor de terra, um grande chacoalhão nesse sentido. Por isso é muito importante você sempre olhar para possibilidades, inclusive, de vagas. Eu falo que se um dia acontecer alguma zica e eu precisar sair da posição de gestor, eu vou botar a mão na massa de novo, sendo um especialista, se for o caso. Não tem problema. Eu não sou quadrado, como algumas pessoas, né, uma expressão fala. Não. Somos pessoas móveis, somos pessoas flexíveis, somos pessoas com possibilidades. Por isso, precisamos ser uma pessoa de design completa. Uma visão sempre muito ampla e sempre com um estudo contínuo dessa visão de design. Não se limitando aos rótulos, não se limitando aos títulos, não se limitando às cadeiras e às posições.
mas sempre numa discussão abrangente que engloba inclusive outras disciplinas, outros interesses, outras coisas que podem te beneficiar sem você imaginar. Mas é muito importante ter essa visão da completude, de ampliação de conhecimento e de vida. Isso não garante que você não vai ser cortada ou cortado da empresa. Mas isso vai te dar maturidade, vai te dar força, vai te dar discernimento, vai te dar um monte de, talvez, habilidades fundamentais para conseguir se reconstruir e achar uma próxima oportunidade. Se não faz a diferença na empresa que você está, vai fazer diferença no próximo desafio. Porque é uma busca e uma construção individual, independente das nuances que o mercado pode colocar você, submeter você. É um tremendo desafio que a gente tem nesses dois lados que eu queria trazer hoje nessa reflexão. Que os líderes precisam mais do que nunca construir um propósito de verdade. Não é um propósito romântico. Não é um propósito lindo para, recitar como poesia. Não, é um propósito de existência real, com objetivo real, com metas reais, com estratégias reais do porquê design está naquela empresa e o que design quer se tornar naquela empresa. E os designers num desenvolvimento próprio, independente de líderes, independente de cursos, mas uma busca de si, uma visão mais completa de design. Para conseguir, inclusive, criar uma carcaça, como de rinoceronte, quem viu o nosso workshop sabe do que eu estou falando, as minhas aulas na Terra, para ter uma carcaça de rinoceronte, para conseguir, como eu sempre falo, não significa que você não vai sofrer um machucado, mas talvez não afete coisas vitais. É sobre isso que a gente tem que colocar na mesa agora. É um redesign do design. É um redesign dos líderes, das equipes, das pessoas profissionais, de todos os grupos que eu e você estamos nessa. É muito importante a gente ficar atento, porque eu não acho que esse terremoto vai passar tão cedo. Eu acho que ele ainda vai tremer bastante e todos nós corremos riscos de alguma forma. Era isso que eu precisava trazer aqui como pensamento, como reflexão. Tomara que você tenha entendido, gostado, achado interessante, te provocado, eu acho que é mais importante. E se tudo isso rolou, ou se não rolou, assina o Design Team, dá like no vídeo e compartilha. E como eu já falei, compartilha no LinkedIn. Se quiser, me marca. Eu te vejo em todos os outros conteúdos, que sai conteúdo pra caramba aqui do Design Team. Um grande abraço. Tchau.